Se você ensinar a criança direitinho o que ela tem que fazer, quando ela for adulta tá tudo garantido. Vai ser crente, vai ser bom caráter, vai casar com quem você quer. Será que é isso mesmo? Tem gente que interpreta o texto assim. Vamos ver se é isso mesmo. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. E eu falo isso de verdade. Tá com o sininho aceso? Você deixa o like nos vídeos. Se você faz isso, o YouTube te notifica para sempre. A tua home vai ser cheia de teologia, de Bíblia. Se você não faz, não reclame comigo, porque só tem corte de podcast no seu YouTube ali na home. Só te indica o Monark falando absurdo. Ele tá se achando a última bolacha do pacote. Não, coitado do Monark. Não vamos bater no Monark aqui hoje, tá bom? Não é esse o ponto. A gente vai falar de crianças. Quer dizer, o Monark... Não. Talvez você seja o burro, mano. É uma arrogância, assim, do nível. Não é pra falar que o Monark é infantil, tá? Coitado do Monark, tem nada a ver com a história. Mas tudo bem, eu tô garantindo um pouco do lado um pouco mais leve desse tipo de vídeo. Mas o que eu queria falar com você, evidentemente, é sobre o livro de Provérbios, e um provérbio super famoso, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulta ou quando crescer, não se desviará dele. Mas, na nova versão transformadora, na NVT, na Bíblia 365, que usa essa tradução, ficou assim: Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensine seus filhos no caminho reto, e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ensine seus filhos no caminho certo. Eu falei reto, né? Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, se você ensina a criança, ela vai fazer aquilo que você ensinou, certo? Errado. Em primeiro lugar, porque provérbio não é profecia. A gente fala isso sempre aqui no canal, mas vale a pena repetir. E, aliás, vale a pena repetir porque não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que pais ou mães vieram me contar dos problemas dos seus filhos e perguntaram a seguinte frase, você já deve ter ouvido: onde foi que eu errei? Olha, aconteceu isso, isso e isso, ele é adulto, onde foi que eu errei? São pais atormentados pela culpa por causa das decisões dos seus filhos. E essas decisões, elas podem sim ter sido reflexo de uma educação ruim, de erros que os pais cometeram ao instruir seus filhos. Podem? Nem sempre são. Nem sempre são, porque provérbio não é profecia. O provérbio, ele é um dito de sabedoria a partir de alguém que observa o mundo e diz o seguinte: olha, é sábio pensar dessa forma. Geralmente o mundo funciona mais ou menos assim. Essa é a ideia de um provérbio. E então, você não é fatalista quando você diz algo a partir do livro de Provérbios. Como assim você não é fatalista? O que o livro de Provérbios está dizendo é: geralmente acontece desse jeito. Ele não está dizendo o seguinte: eu te prometo que vai acontecer assim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, existem pais, existem mães que fizeram um bom trabalho, se esforçaram, foram sábios, mas não necessariamente os filhos vão ser perfeitos e não serão perfeitos. Não necessariamente os filhos tomarão decisões sábias. Quando o filho erra, isso está na conta, no risco do filho. É ele que fez. É ele quem faz. Claro, eu insisto, é possível, e muitas vezes acontece, que os erros que os filhos cometam sejam resultado de uma educação ruim. É verdade. Mas às vezes, pais e mães que deram o seu melhor veem seus filhos tomando caminhos que não são os melhores. Acontece. Então, em primeiro lugar, isso. Em primeiríssimo lugar, isso. Porque, de verdade,
A frase "onde foi que eu errei" é muito dolorida. E nem sempre ela é bem posicionada. Faz sentido. Muitas vezes, simplesmente o filho resolveu se desviar daquele caminho. Poxa, Vitor, então o provérbio estava errado? Insisto. Não, na maior parte dos casos, uma educação bem feita, um caminho bem traçado, gera adultos responsáveis que tomam boas decisões. Na maior parte dos casos é isso. Nem sempre. Eu quero lembrar que existe uma parcela de pessoas, por exemplo, que tem algum tipo de dificuldade química, biológica no cérebro. Gente, por exemplo, que é psicopata. E isso é biológico. E o cara se torna psicopata por causa dessa questão. Não é o pai, não é a mãe. Existem questões ambientais de pai e mãe que levam pessoas a cometer coisas terríveis? Claro que existem. Mas tem uma parcela que não é muito pequena, não, da população que simplesmente tem alguma questão no cérebro. Como que faz? O provérbio não é fatalista. Tá, essa parte você já entendeu, né? Vamos passar para a próxima, que é a parte mais interessante, eu acho, para que a gente possa então entender o que o provérbio traz de bom e útil para nós. E é uma parte em que a interpretação bíblica às vezes é ruim. O texto não diz ensina a criança o caminho, porque muitas vezes a gente tem essa impressão. Se eu levar na igreja, se ele for na escola dominical, se eu ensinar para ele o plano de salvação, ou para ela, para a criança, tá tudo certo. Mas o texto diz: ensina a criança no caminho, ao longo do caminho, conforme você anda com ela, na medida em que ela observa os seus passos e te tem como exemplo. Enquanto ela vai crescendo, ela vai andando com você e te seguindo de perto. E é nessa jornada em que ela olha muito mais para aquilo que você faz do que para aquilo que você fala, que a formação acontece. Formação espiritual de uma criança, um adolescente, um adulto que ora, se dá na observação de pais que oram e não de pais que mandam o filho orar. Formação espiritual de filhos que têm um hábito de leitura se dá quando os filhos observam pais com um hábito de leitura e que leem com eles, e não quando o pai ou a mãe mandam esse filho ler. E assim sucessivamente. Ensina a criança no caminho, ao longo do caminho, conforme você anda. Não é dar um mapa para a criança, mas é andar junto com ela ao longo do caminho que está no mapa. E, portanto, isso ecoa um pouco aquilo que a gente encontra em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, Israel, eu sou o Senhor seu Deus, eu sou um. Prega isso na batente da porta, cola na testa, para não esquecer. E ensina os seus filhos no caminho, ao longo do caminho, conforme você vai para o trabalho, conforme eles te acompanham. O que você ensina para eles? Quem é Deus? O caráter de Deus, a santidade de Deus, o ser santo como Deus é santo, a amabilidade de Deus, que Deus é amor e você vive amorosamente. Aí a criança olha e diz: isso faz sentido. É uma promessa? Não. É uma profecia? Não. Mas é sábio. E é disso que o livro de Provérbios fala, daquilo que é sábio. É sábio proceder assim. Criança boa é criança colada do nosso lado, observando como se faz as coisas no caminho correto. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de verificar se você está mesmo inscrito. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de ativar as notificações. E para você que está conosco no canal aqui há mais tempo, você tem observado que
o canal tá mais bonito, que a gente tem edição, que a edição tá bem feita. E isso só é possível graças a você que se tornou membro aqui do canal. Fica feito o meu convite para que você se torne um membro aqui do canal também, e para que você conheça o trabalho do Gabriel, que tem nos ajudado aqui com as edições. Você que gostou aqui das edições, quer conhecer um pouco mais, precisa de um bom editor, Gabriel Lopes, tá aqui na descrição também o Instagram dele para você conhecer um pouco mais, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.